Irmãos, mais uma vez aqui para fazer esse pequeno vídeo na benevolência, na bondade e no amor do nosso Mestre Messias. Irmãos, eu estava ontem assistindo um vídeo dos nossos irmãos e ele falava a respeito desse Deus de Israel, desse Deus das religiões. Algo, meus irmãos, que me chamou a atenção é uma coisa absurda, meus irmãos. Como é que eu pude... Eu fui enganado durante 6 anos por esse sistema religioso manipulador, mentiroso, falso, por esses homens titulados pastores, porque eles não são pastores, meus irmãos. Só existe um único pastor, um só rebanho. Lá em João, capítulo 10, versículo 8, João deixou escrito assim: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos aqueles que vieram, meus irmãos, antes do Messias, são ladrões e salteadores. O Messias não voltou ainda, meus irmãos. O nosso Salvador, que foi pregado no madeiro, ele não voltou ainda para resgatar a sua igreja. Eu e vocês, que somos a igreja do Pai e do Messias, pessoas. Então, a quem o Messias lhe se referia? Aqueles que vieram antes dele. Quem eram aqueles? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Salomão, Sansão, Samuel. Todos eles, meus irmãos, vieram antes do Messias. Mas no tempo de hoje, quem o Messias está se referindo? Esses homens que vieram no tempo de hoje, que vieram antes dele. Porque o Messias disse: muitos virão no meu nome, dizendo: eu sou Messias, eu sou Emanuel, eu sou enviado do Pai. O Messias não veio ainda. E ele nos deu uma dica muito importante: muitos virão em meu nome. O Messias não voltou, meus irmãos. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. São esses homens, meus irmãos, que estão de terno e gravatas, anunciando falso evangelho. Um evangelho de prosperidade. Um evangelho de riqueza. Um evangelho que eles pedem para vocês venderem seus carros, suas motos. Um evangelho de comércio. E o Messias disse: muitos farão de vós comércios. E o Messias disse: não ajuntareis tesouro na terra. E muitos estão ajuntando tesouro na terra. Esses homens titulados pastores, líderes religiosos, meus irmãos. Eles são ladrões e os salteadores que o nosso mestre Messias deixou escrito, meus irmãos. Meus irmãos, acorda, meus irmãos. Desperta. E esse Deus de Israel é o nosso Pai que criou os céus e a terra? Vocês têm certeza que esse Deus de Israel é o nosso Pai que criou os céus e a terra, meus irmãos? O nosso Pai escreveu 10 leis de amor, 10 mandamentos de amor. E um desses mandamentos, nosso Pai disse: não matarás. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, lá o Messias João deixou escrito através do nosso Messias: os assassinos, os homicidas, não entrarão no reino dos céus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, os homicidas, os assassinos, não entrarão no reino dos céus. Será realmente que esse Deus, onde muitos adoram, onde muitos glorificam, batam palma, exaltam, é o nosso Pai que criou os céus e a terra? Aqui no livro de Levíticos,
no seu capítulo 26, e o seu versículo 26 adiante. Olha só o que esse Deus de Israel foi capaz de fazer, e ele fez. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. O Messias disse, meus irmãos. Pedro chegou para o mestre e falou: Mestre, se um irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? O Messias disse: Não só 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. O Messias nos ensina a perdoar a nossos irmãos toda vez que ele pecar contra nós, nos ofender, nos magoar. Toda vez que o irmão chegar até você, chegar até mim, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Mas o Deus de Israel fez ao contrário, meus irmãos. É o oposto do Messias. No seu versículo 29, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas comereis. Meus irmãos, isso aqui é um absurdo. Se aquele povo não obedecesse o Deus de Israel, o Deus das religiões, ele mandou e fez que as próprias mães, os pais, comessem a carne dos vossos filhos e das vossas filhas. Meus irmãos, parem e pensem. Esse Deus de Israel, meus irmãos, não é o nosso Pai que criou os céus e a terra. É o impostor. Quem é homicida? Quem é assassino, meus irmãos, desde o princípio? João, capítulo 8, versículo 44. Examina aí, meus irmãos. Quem é que mata desde o princípio? Quem é que assassina desde o princípio? Quem é que destrói desde o princípio? Quem é mentiroso desde o princípio, meus irmãos? Esse Deus de Israel, meus irmãos, das religiões, não é o nosso Pai. Mandar os pais comer os próprios filhos. E ele se ira em furor contra o teu próximo. Se o nosso Pai, meus irmãos, escreveu o 10 mandamentos, e um deles, nosso Pai, disse: não matarás. Nosso Pai lá, em Apocalipse, diz que os assassinos não entrarão no reino dos céus. Esse Deus, meus irmãos, infelizmente, meus irmãos, vocês podem ficar decepcionados, até me chamar de demoniados, começar a me chamar de demônio, que eu estou contradizendo a palavra, mas esse Deus de Israel, meus irmãos, não é o nosso Pai. Não é o Pai que fez os céus e a terra. Nosso Pai é um Pai de amor, de bondade, de piedade. Olha os frutos. O Messias disse: pela árvore conhecerei os seus frutos. Qual foram os frutos desse Deus de Israel? Pensa, meus irmãos. Olha o fruto do Messias. O Messias matou alguém, meus irmãos? O Messias roubou ou destruiu? O Messias com seus discípulos? O Messias estava passando por uma cidade, por uma aldeia, e um dos seus discípulos disseram: Mestre, quer que oremos e façamos cair fogo do céu? O Messias volta para ele e disse: não sabeis vós de que espírito sois? Irmãos, o Messias ali repreendeu o Messias repreendeu os discípulos. Não sabeis vós de que espírito sois? O Deus de Israel, meus irmãos, ele agia com furor, com ira, matava, roubava, destruía. Como é que um Deus das religiões mandava aquele povo invadir uma terra onde já tinha dono, meus irmãos? Como é que esse Deus aparece para você e diz: olha aquela casa ali, ó, é tua, toma posse? Você chega para esse Deus e diz: Senhor, Deus, ali já tem dono, tem uma família, eu te dei, agora é com você. Meus irmãos, pare e pense. O Pai deixou bem escrito: não cobiçarás nada do teu próximo. E esse Deus de Israel manda cobiçar.
manda tomar, manda roubar o que é do teu próximo, manda mandar os pais comer a carne dos filhos das vossas filhas. Esse Deus de Israel, meus irmãos, é assassino desde o princípio. João 8:44. Fiquemos todos na benevolência do Pai e do Messias.